Pessoal, boa noite a todos. Então vamos, nesse momento, cerrar levemente os nossos olhos, para que possamos entrar em sintonia, em sincronia, em afinidade com essas energias, com o plano maior, com a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, entes queridos, alunos e seus orientadores. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, daquelas preocupações, e entramos de corpo e alma em uma vibração diferente, de paz, de alegria, de amor, de serenidade, de tratamento, de amizade. É o momento que recebemos do alto tudo aquilo que necessitamos. É o momento que fortalecemos os nossos corações. Temos a certeza que não estamos aqui por acaso. É o momento que refletimos melhor um pouco sobre nós mesmos, sobre o porquê e o para quê de estarmos aqui. E com gratidão no coração por mais essa oportunidade de estarmos nessa casa que nos acolhe, que nos abraça, que nos envolve e que nos dá a certeza que nunca estamos sozinhos. É o momento que cada um de nós olha para a nossa essência e se sente acolhido, se sente amado, se sente respeitado. É um momento de aprendizado, de dissipar um pouco da nossa ignorância, de ampliar os nossos horizontes e ter a certeza que o nosso Mestre Jesus está sempre ao nosso lado. Que assim seja. Então hoje nós vamos para o 5º degrau, só porque eu pego isso aqui, para o 5º degrau. E no 5º degrau do Sermão da Montanha, vocês já repararam que está fácil para subir essa montanha, não está? Está tranquilo, sem muito esforço, né? Então hoje nós vamos falar, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então vamos entender exatamente o que Jesus quis dizer com isso para a nossa época. Okay? Então, primeiro, a palavra misericórdia, né? Vem de miséria mais córdia. Então, é uma junção de duas palavras. E córdia significa coração, que significa comiseração pela miséria do coração alheio. Então, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que de alguma forma, né, tentam entender, não exatamente aceitar, entender o porquê e as razões de uma ofensa. Tenta entender o porquê e as razões de uma ofensa. Mas é interessante quando a gente fala comiseração pela miséria do coração alheio, pelas atitudes, pelas ações, né, do outro em relação a nós. Então nós vamos entender um pouco qual é esse processo de perdão. Eu vou começar a falar algo que vai chocar vocês, para variar, ok? Só para variar um pouquinho, tá? Só espíritos moralmente atrasados perdoam. Eu disse que eu ia chocar. Não embrutecidos. Embrutecidos, além de não perdoarem, se vingam. Então, para eu me vingar, eu preciso ser um espírito embrutecido. Para eu perdoar, eu preciso ser um espírito moralmente atrasado. Porque se eu for moralmente adiantado, eu não perdoo. Porque eu não me ofendo. Ok? Só quem se sente ofendido, magoado, ferido, que precisa perdoar. Quem não se sente assim, não precisa perdoar. Né? Deus perdoa? Desculpe. Não. Nossa Senhora perdoa? Não. Jesus perdoa? Não. Os anjos perdoam? Não. Os arcanjos perdoam? Não. Não se ofende? Ok? Porque eles não se ofendem. Então o perdão está relacionado ao quê? Ao orgulho, à arrogância, à prepotência, à vaidade, aos interesses pessoais. As coisas não saíram milimetricamente como eu gostaria. A minha expectativa em relação a mim mesmo e em relação às pessoas estava além da conta. Então eu me ofendi. Eu me magoei. Fui eu que me magoei. Não foi o outro que me magoou. Fui eu que me magoei. Então só espíritos moralmente atrasados perdoam. Porque se eu for adiantado, eu não perdoo. No máximo eu fico triste. No máximo.
mas magoado não. Porque mágoa tem a ver com orgulho. Orgulho ferido. Eu disse que eu ia chocar. Ok? Então, é uma atitude humana. Não é uma atitude angelical. Não é uma atitude divina. Não é uma atitude... Quando Jesus disse lá, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, ali ele estava nos ensinando uma lição de perdão. Ali era para nós aquela lição. Era para nós. A frase hoje ficaria como? Essa frase hoje ficaria como? Pai, fortalece-os, eles já sabem o que fazem. 2000 anos. Okay? De lá para cá passaram-se 2000 anos. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. Hoje a frase fica, Pai, fortalece-os, eles já sabem o que fazem. Entenderam? Ou não, ou 2000 anos se passaram e nós não evoluímos nada. Então o perdão, primeiro conceito, é uma atitude humana. Aliás, é uma atitude de ser humano. O humano se vinga. Quer ser feliz por um dia? Se vingue. Quer ser feliz pela vida toda? Perdoe. Veja. Perdão tem a ver conosco. Então vamos estudar exatamente sobre o perdão hoje. O maior desafio do século XXI. A maior carência é a carência afetiva. A pior dor é a dor ilusão. O maior desafio é o perdão. E a pior mentira, a pior droga é a mentira. Então é o maior desafio do século. Então eu vou contar uma historinha para vocês. Estávamos todos, isso é uma verdade, tá? Estávamos todos reunidos antes dessa reencarnação. Todos nós estávamos reunidos em um grande salão, mais de 1000 pessoas, e nós já estávamos nos programando para essa reencarnação. Todos nós estávamos espíritos aguardando a próxima reencarnação. Alguns iam reencarnar naquele ano, outro no ano seguinte, outro na década seguinte, mas num período de 50 anos, todos nós iríamos reencarnar. Todos nós iríamos reencarnar. Estávamos nos programando. Porque reencarnar não é fácil, é uma combinação de fatores. A gente acha que reencarnar é fácil. Quero reencarnar, vou reencarnar. Não. É um processo, é uma combinação de fatores. Por isso que leva, às vezes, décadas para você reencarnar. Ou séculos, dependendo do caso. Mas estávamos lá, e todos nós estávamos juntos, nesse mesmo grupo, mais ou menos de 1000 pessoas, e ali tinha um anjo. Tinha um ser mais evoluído e fez a seguinte pergunta para nós: o que vocês querem no retorno? A expectativa de vida que vocês terão na Terra, na condição de encarnado, vai variar entre 85 e 90 anos. A expectativa de vida para vocês, como encarnados, vai variar entre 85 e 90 anos. Um pouco mais, um pouco menos, mas vai ficar dentro dessa faixa. A pergunta é... Né? Você tem mais 10, então tem mais 10 aqui. Como vocês querem retornar? Porque a reencarnação vista pelo plano espiritual é o retorno, não é a ida. Não é como nós vamos reencarnar, o que vai acontecer. Não, mas como vocês vão retornar. Então como é que vocês querem voltar daqui 80, 90 ou 100 anos? Vocês vão se reunir, vão achar um consenso numa única frase. Vocês vão se dividir em grupos, vocês vão debater sobre isso, mas eu quero uma única frase, daqui 24 horas. Eu volto para buscar a frase daqui 24 horas. E nos reunimos, todos nós, o que nós queríamos no retorno. E chegamos num consenso. Passado 24 horas, o anjo volta e fala assim, a frase. E a frase foi a seguinte: queremos voltar melhor. Vocês concordam com isso ou não? É um consenso? Todos nós sabíamos como estávamos indo. Cada um tinha a sua história. Mas o consenso falou, olha, daqui 80, 90 ou 100 anos, eu quero voltar melhor. Aí o anjo falou, só tem um jeito. Só tem um caminho. Só tem uma lição para essa reencarnação. Só tem um jeito, só tem um caminho, só tem uma lição. A lição do perdão na prática.
Você já tem 2000 anos de evangelho. Não tem mais o que falar. Vocês vão passar por situações, onde a lição perdão virá à tona de tempos em tempos. Do auto perdão e do perdão. Então não importa onde vocês estarão, com quem vocês estarão, em que situações vocês viverão, a lição essencial do perdão virão. Então não justifiquem, não terceirizem, porque é a lição essencial. Seus sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de vocês. É a lição perdão. Só que é um processo perdão. Não é um dia, não é uma semana, não é um mês, não é nem um ano. É um processo de décadas. Vocês terão que entrar no processo de perdão. E para isso a lição é prática. A lição é prática. E a ciência vai estar ao lado de vocês. A psicoterapia, a psiquiatria, a psicologia, toda a ciência vai dar o suporte científico que vocês precisarem para entender melhor qual é o processo do perdão. E assim reencarnamos. Exatamente para isso. Para trabalhar o auto-perdão e o perdão. Para trabalhar o perdão e o auto-perdão. Pouco importa a forma. Pouco importa as circunstâncias e as situações. O mais importante é a lição do perdão na prática. Se a ideia é voltar melhor, a lição do perdão é o processo do perdão já instalado dentro de nós. Entenderam? Difícil? Mas não é impossível, ok? Essa lição só chegou para nós porque já estamos preparados para ela. Já estamos preparados para ela. Até então, não. Então, veja, a virtude essencial do 5º degrau é exatamente o perdão. E é interessante Jesus ter colocado o perdão no 5º degrau. Será que existe uma razão para isso? Jesus, com toda a sua pedagogia, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, por que será que ele colocou o perdão no 5º degrau? Será que nós íamos precisar um pouco de humildade, um pouco de resignação, um pouco de autopacificação, um pouco de fé e razão? Será que teríamos que ter um pouquinho de cada coisa? Senão, não se instala o processo de perdão se eu não tiver um pouco de humildade, um pouco de resignação, um pouco de autopacificação, mansuetude e um pouco de fé e razão. Então, perdão, o processo de perdão só vai instalar a partir do momento que eu tiver um pouco disso aqui. Por isso que Jesus colocou no 5º degrau. Porque ele sabia que precisaríamos de 4 degraus. 4 degraus. E é interessante quando eu falo 4 degraus, porque os 3 primeiros degraus aqui, ó, são psicológicos. É uma relação da pessoa com ela mesma, ó. Relação da pessoa com... é a busca interior. Humildade, resignação e mansuetude tem a ver com quem? Eu dependo de alguém? Não. Eu dependo de alguma circunstância? Não. Eu dependo de quem? Só de mim. Não dependo, mas olha, primeiro nível, 3 degraus, é um nível psicológico. Eu só dependo de mim. É uma questão de livre-arbítrio, de escolha. A partir do 4º degrau, fé e razão, já é a dimensão espiritual. É algo que está além de mim. Aquilo que transcende, aquilo que eu vou buscar, que está além de mim, é a dimensão espiritual, é além de nós mesmos. Fé e razão. Na semana passada falamos exatamente sobre fé e razão. Até onde é fé, até onde é razão, e por que as duas trabalham exatamente dessa forma. É como se fosse água e óleo. 2 essências diferentes, cada qual atende a necessidades diferentes. Posso misturar as duas? Até posso. Água e óleo. Em poucos minutos, cada qual ocupa o seu espaço. Não se mistura fé, porque fé é algo imaterial, é uma essência. Fé é uma certeza, fé é uma entrega, fé é uma confiança. E razão é ciência. Ok? Então veja. Perdoar. Eu dei uma separadinha aqui na palavra. Perdoar. Só perdoa quem tem algo para doar. Quem não tem nada para doar, não perdoa.
se vinga, inclusive. Por isso que os filmes de vinganças fazem tanto sucesso. Porque nós nos sentimos vingados. Aí se acha um assunto, se acha um pretexto, se acha qualquer coisa e a gente torce pelo processo de vingança. Aquilo é um processo de vingança. E a vingança consome primeiro o vingador. É interessante isso. A vingança consome primeiro o vingador. A vingança é o sentimento mais pesado que alguém pode carregar. A vingança. Você é como se sua vida acabasse e você focasse naquilo o tempo todo. Você acorda e dorme pensando naquilo. E aí quando você consegue, o que sobra? Um vazio. Não sobra mais nada. Simplesmente não sobra mais nada. Porque a sua razão de viver estava baseada naquilo. Uma vez concretizado, o que sobrou para você? Literalmente falando, nada. Literalmente falando, não sobra mais nada. Porque todos aqueles afetos se afastaram, porque você só estava pensando em vingança. Aquele que você se vingou, pagou a dívida. Não pagou? O que sobrou? Nada. Então o processo de vingança consome primeiro o vingador. Então só espírito embrutecido se vinga. O atrasado moralmente perdoa. Entra num processo de perdão. Então o perdão é um processo, não é um passe de mágica. É dia, é a semana, é o mês, é o ano, é a década. Mas você vem num processo lento e gradativo. Mas para isso você tem que entender as razões. Não é concordar com o que o outro, com o que a outra fez, não é isso. Mas começar a entender as razões. Ok? O perdão está ligado ao sentimento e não à memória. Dá para pagar? Não, não é para pagar. O perdão está ligado ao sentimento, à emoção. Não está na memória, porque ali é uma lição essencial. Você tem que olhar aquilo de um outro jeito. Ressignificar, dar um outro significado. E é tão interessante quando nós falamos em sentimento e emoção, que quando a gente tem que, de alguma forma, fazer esse gesto, olha interessante, para onde que eu estou apontando? Sempre para o coração. Repararam não? Que a nossa referência é o cardíaco. Eu estou fazendo determinadas coisas. Como nós fazemos isso? Por que a gente não coloca a mão na cabeça? Por que você coloca a mão no peito? Principalmente perto do coração. Porque a nossa referência são os nossos sentimentos. A nossa essência são os nossos sentimentos. A nossa razão de viver são os nossos sentimentos. Então veja como é importante entender exatamente o que acontece. Então o perdão está na memória? Não. Está no sentimento, está na emoção. Eu preciso, num processo de perdão, começar a entender o porquê e as razões. Não é aceitar, mas entender. Para o outro, não. Para mim. Para mim. Porque a partir do momento que eu entro num processo de perdão, eu vou me libertando do quê? Do ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir, sentir de novo. É o meio que o homem escolhe no presente para se acorrentar ao passado, comprometendo o futuro. Ressentimento é isso. É o meio que o homem escolhe no presente para se acorrentar ao passado, comprometendo o futuro. É o que ele faz. E para quem odeia, o tempo não passa. Para quem odeia, você fica estagnado. Ali, por anos, por décadas, frente ao mesmo sentimento. Às vezes a pessoa já foi, aquilo já aconteceu já há muito tempo, aquela pessoa pode nesse momento estar até nos querendo bem, mas para nós é aquela pessoa que continua nos agredindo todos os dias. Aonde está o problema? Na pessoa? No fato? Na situação? Ou o problema está dentro de nós? Então veja, é preciso ter fé, uma fé raciocinada e ter coragem para perdoar. Exige, acima de tudo, coragem para perdoar. E é interessante, né, que só os íntimos nos magoam. Quem está longe não, repararam não? Quem está distante não faz esse estrago na nossa vida. Só as pessoas que estão muito próximos, só aquelas que fazem parte da nossa vida diária, às vezes, têm essa capacidade de nos perdoar. Então, só adoecemos por causa dos relacionamentos.
Aí quando eu falo em relacionamento, a gente pensa sempre no outro, né? Na outra e qualquer coisa nesse sentido. E como é que está o nosso autorrelacionamento? Como estamos nos relacionando conosco mesmo? Interessante, porque muitas vezes esse autorrelacionamento reflete os nossos relacionamentos. As pessoas, as situações acabam refletindo um pouco de nós e a gente não percebe com isso. Olha, quem perdoa é a individualidade, não é a personalidade. O que é a individualidade? É o eu maior, a essência. O que é a personalidade? É o nome, é o sobrenome. A personalidade, ela é egoísta, ela é orgulhosa, ela é prepotente, ela se vinga, ela sente um certo prazer em assistir filmes de vingança. É interessante que todo filme de vingança começa com um pretexto plausível, né? Já repararam ou não? Ou é o cachorro, ou é a família, ou é a filha, ou é o... Sempre começa pegando no nosso ponto mais frágil, mas na verdade 90% daquilo é pura vingança. Só está disfarçando a vingança. Por isso que eles fazem tanto sucesso. Tanto sucesso. E filmes de perdão, vamos dizer assim, não fazem tanto sucesso. Por quê? Porque nós não sabemos o que é perdoar ainda na prática. Estamos aprendendo agora. Por isso que está tão difícil, mas necessário. Se a proposta é voltar melhor, necessário que as experiências venham. E as experiências têm que, sem dúvida nenhuma, ficarem registradas em nós. Não dá para apagar. O que nós precisamos é ressignificar. Então veja, é superar o próprio ressentimento. É entender esses nossos apegos emocionais. Por que será que eu fico apegado há tanto tempo, há anos ou há década, a um fato que aconteceu há 30 anos atrás, há 20 anos atrás? O que me faz ficar acorrentado àquele fato? Interesse pessoal, orgulho. Não tem outro nome, é exatamente isso. Por que aquilo me faz preso a um fato de 5, 10, 15, 20 anos atrás? Quais são as razões que me prendem àquela situação? Por que eu não consigo me libertar daquilo? É um problema de autoestima. É um problema de amor a si próprio. A partir do momento que você começa a retrabalhar isso, você vai entender que a mágoa, ela tem algo divino para te ensinar. Todos os sentimentos que nós taxamos de negativos têm uma mensagem divina. Todos. Eu preciso começar a entender e interpretar o que significa cada um delas. Por exemplo, o medo. O medo significa, se prepare melhor, você é capaz. É assim que ele quer dizer. O que é a mágoa? Está querendo me dizer? Reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. Reavalie os seus valores. Então veja, essa individualidade aqui, ó. E qual é a diferença entre individualidade e personalidade? Personalidade tem começo, meio e fim. Tem nome e sobrenome. Tem características exteriores. Tem data de validade, a personalidade. Ok? Ela tem uma data de nascimento e mais ou menos 85, 90, 95 anos é a data de morte. Isso é personalidade. E a individualidade, que teve um começo, mas tem uma eternidade, não tem fim. Às vezes as pessoas falam assim, já ouviram isso? Começa ou termina um dia, as pessoas falam assim, já me perguntaram isso. É mais um dia ou é menos um dia? Mais um dia. É menos. Bom, né? É mais um dia ou menos um dia? Eu falo, depende. Você está falando com a personalidade ou com a individualidade? Se você falar com a personalidade, é menos. Se você veio previsto para 90 anos, por exemplo, cada dia é um dia menos. Mas se você falar com a individualidade, é mais. É um dia a mais de experiência e aprendizado. Você é um ser eterno. Entenderam ou não? Então, mais e menos depende se você está falando com a personalidade ou se você está falando com a individualidade. E qual é a mais importante? A individualidade. Deu para você entender? Então, nós somos uma individualidade revestida por centenas de personalidades. Quantas personalidades nós já tivemos? Nos últimos 20 mil anos, para não ir muito longe. Quantas personalidades nós vamos ainda ter? Cada personalidade é um ensinamento, é um aprendizado, é uma experiência. Essa personalidade de agora
é essa que se comprometeu a trabalhar o perdão na prática. Essa, não foi a anterior. Foi essa personalidade. Por isso que essa reencarnação para nós está sendo uma das mais importantes de todas. Porque é essa que nós íamos colocar a principal lição de Jesus, a lição do perdão. Por isso que ele coloca exatamente no 5º degrau. Ok? E quando eu estou magoado, ferido, machucado por uma situação, que recurso que eu preciso? Do tempo e da distância. É necessário isso. Até para que a gente possa se reequilibrar. Então, é necessário uma distância? É necessário tempo? Claro que é necessário. Nós precisamos? Sim, mas tomem cuidado com a indiferença. Essa distância e esse tempo são necessários. Que são relativos, mas são necessários. Mas quando eu falo que a indiferença é você negar completamente. É você entender só o lado negativo da outra pessoa. Isso chama-se indiferença. Ok? Esse é o oposto. Nós temos o apego desse lado e a indiferença do outro lado. A indiferença. O que é o apego? Estou extremamente apegado. Isso é um problema. A indiferença. Estou extremamente indiferente. É um outro problema. Qual é a base dos dois? O medo. O medo está nesses dois extremos, a base dos dois. O que é o importante? O desapego. Olha, o desapego. O desapego não é deixar de viver situações, não. Conviver com pessoas. É entender a razão e o porquê de cada situação. Ok? Então veja, a importância do tempo e da distância num processo de perdão. Pelo menos num primeiro momento. É necessário isso. É uma questão de saúde psíquica, emocional, psicológica. Está doendo, está sangrando. Então, perdoar é você estancar o sangramento. Aí você precisa do quê? Do tempo e da distância. Aí no final, você acaba ficando um pelo outro, né? Exato. Você deixa o perdão, mas fica magoado. Então você não perdoou. Ok? Então vamos entender o que é a mágoa. Agora vamos falar agora. Mas vamos entender o que acontece por um processo já que o perdão é um processo, vamos entender os caminhos desse processo. Falar que é um processo, já entendi. Mas quais são os caminhos desse processo, do processo de perdão? Primeiro, todos, tá? Somos biologicamente frágeis e espiritualmente perfectíveis. Antes a gente falava assim que a gente era imperfeito. Não somos, nunca fomos. Se nós somos biologicamente frágeis, todos somos, ok? Todos somos. E perfectíveis, o que significa perfectível? Rumo à perfeição? Significa o quê? Que equívocos são naturais, são normais. Assim como as pessoas falharam conosco, estou no primeiro, hein? Só estou no primeiro. Será que nós não falhamos com as pessoas também? Pare para pensar. As pessoas falharam conosco. Será que nós também não falhamos com as pessoas em algum momento? Falhamos, mais do que vocês imaginam. Porque somos biologicamente frágeis e espiritualmente perfectíveis. Então, nesse processo de espíritos, de um planeta de provas e expiações, o que é um planeta de provas e expiações? Um planeta onde os espíritos são moralmente atrasados, até embrutecidos. Nós somos classificados num planeta de provas e expiações, intelectualmente avançados, moralmente nem tanto. Os nossos padrões morais não diferem muito da Idade Média. Os nossos padrões morais. Nós amamos e possuímos da mesma forma. Os nossos interesses são idênticos do que eram na Idade Média. Nós refletimos muitos valores morais da Idade Média. Mudamos a roupagem, mas continuamos sentindo e pensando da mesma forma. Então nós somos biologicamente frágeis, espiritualmente perfeitos ou perfectíveis. Significa que se o outro falha, eu também falho. Então o primeiro processo de perdão é entender que eu também sou falível. Primeira coisa.
Porque o que nos impede, às vezes, de perdoar é achar que eu estou sempre certo. Sempre certo. E para o orgulhoso só tem duas formas de fazer as coisas. A dele é errada. Não é assim? Então tudo que não sair de acordo com o meu jeito está errado. Simples assim. Está errado. O orgulhoso pensa dessa forma. Tem que sair milimetricamente como ele quer. Não saiu, está errado. Está errado. Simplesmente está errado. Então nós também falhamos. Nós também nos equivocamos. Nós também temos as nossas carências. Nós também, né, temos as nossas tendências. Nós também temos os nossos instintos. Quer dizer, nós somos espíritos de um planeta de provas e expiações, aprendendo, engatinhando nas primeiras letras do alfabeto emocional. Estamos engatinhando agora nesse sentido. Então, quando eu olho para mim mesmo, falo, realmente eu também cometo falhas, equívocos. Às vezes eu falo coisas que não devia, faço coisas que não poderia, mas faço, ainda faço. Ok? Aí vou lembrar uma frase de Emmanuel que diz a seguinte: tirando Jesus, que é um caso à parte, todos, gravem a palavra todos, que estiveram, que estão e que estarão no planeta Terra são passíveis de falhas. Desconfio que ele nos colocou nessa conta. Desconfio, pelo menos. Tirando Jesus, todos que estiveram, que estão e que estarão no planeta Terra são passíveis de falhas. Todos somos. Até o Chico. Até o Chico, Madre Teresa de Calcutá, seja quem for. Seja quem for. Tirando Jesus. E por que tirando Jesus? Porque há 4,5 bilhões de anos atrás, a idade do planeta Terra, ele já era um Cristo. Ele já era um Cristo. Ok? O que é um Cristo? É alguém que já passou pelo reino angelical milhões de anos. Milhões de anos. Mas ele passou por tudo isso? Sim, passou. Claro que passou. Primitivo, provas, expiações, regeneração, mas em planetas e sistemas que já não existem mais. Que já vieram poeira cósmica. Então ele ficou sabendo, perdão, desculpe, que nós ficamos sabendo essa semana, o porquê que nasceram tantos espíritos em Uberaba, naquela região, para dar sustentação para o Chico ser real? Sem dúvida, mas não tenha nem dúvida. Não só para o Chico, para outros também, mas principalmente. Pois não. Sim. Entendi. Ele seria Deus. Sim. Deus do Catolicismo. E aí eu fiquei pensando, mas porque para mim, como ele era tipo uma personificação de Deus, na minha cabeça, ele existiu nessa forma que a gente conheceu aqui na Terra, só por esse breve momento de, assim, existe até hoje, ele existiu aqui na Terra. Sim. Mas antes ele era Deus. Então, tipo, aí pra mim, tipo, eu tinha nessa concepção que Deus nunca passou por provas e expiações. Deus não. Deus nunca passou por provas e expiações. Deus é Deus. Mas Jesus é o nosso irmão mais velho. Ok? Como existem irmãos mais velhos do que Jesus. Ele é um Cristo planetário, do planeta Terra. Mas existem Cristos solares e galácticos. Então existem irmãos bem mais velhos. Mas Jesus é o nosso irmão mais velho. Como um animal é o nosso irmão mais novo. Filho de Deus da mesma forma. Do mesmo jeito. Aí Emmanuel vem com a seguinte frase: e Deus ama um verme e um anjo com a mesma intensidade. Onde cabe essa frase no nosso orgulho, eu não entendo. Deus ama um verme e um anjo com a mesma intensidade. Ele não faz diferença. Porque os dois são seus filhos. Só que ele vai dar cada um de acordo com o seu momento, claro, sem dúvida. Entenderam? Ok? Então vamos lá. Entenderam o primeiro processo? Já se sentiram falhos? A ideia era essa no primeiro processo, entender que eu também cometo equívocos, que eu também falho, por razões que às vezes nem eu consigo entender.
Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já falei. Ok? Para vocês perceberem que existem subpersonalidades dentro de nós, que às vezes vem à tona e faz determinadas coisas, fala determinadas coisas, que a gente estranha, mas que está dentro de nós. E se está dentro de nós, porque também está num processo de aprendizado. E uma pergunta, quando a gente tem essa consciência de que o que a gente está sentindo não é nobre, como que a gente faz para aceitar e se perdoar e achar uma forma de mudar isso? Isso também é um processo. Porque o que acontece? Como somos espíritos em evolução, esse processo de ressignificação, de entendimento, é um processo bem lento, que leva milhões de anos. Nós só vamos degrau por degrau. Você vai entendendo o porquê e as razões. Não é exatamente certo e errado, mas é ato-consequência. Certo e errado são valores relativos. Ato-consequência não. Você comete um ato, você vê a consequência e você avalia. Então, esse processo de experimentar, experienciar, entender e retornar aquilo é uma forma que a gente pode para averiguar quais são os melhores caminhos. Isso é pecado? Não. Deus, quando nos criou, sabia que essas seriam as possibilidades, principalmente no planeta de provas e expiações. Então não existe o pecado. Existe um desvio temporário de rota. Ok? Um desvio temporário de rota dentro da nossa consciência. Então, nós somos protegidos pela nossa ignorância. Até que ponto eu sou ignorante? Então, as leis de Deus são tão perfeitas, estão na nossa consciência, que ela está equalizada ao nosso momento. A nossa consciência me fala se eu estou certo ou se eu estou errado, de acordo com as consequências, com o retorno daquilo. É uma forma de aprendizado. Então, o equívoco é um excelente método de aprendizado. Eu aprendo com os erros? Não, eu aprendo corrigindo os erros. Mas como que eu sei que aquilo é um erro? Experimentando. Como que eu sei que aquele não é o melhor caminho? Mas no momento que eu decidi, achei que fosse. Depois eu vi que não foi. Aí eu volto. É um aprendizado. Entenderam? Então, a questão de erros e acertos fazem parte de um processo de aprendizado. Não cabe a culpa, porque a culpa também é um subproduto do orgulho. Nessa estrutura judaica cristã, de milênios, a culpa ficou cristalizada, ficou instalada dentro de nós. E nós temos na nossa cabeça que todo erro precisa de uma punição. Olha interessante, olha interessante. E Deus castiga. Já escutaram isso também. Da onde surgiu isso? Que Deus castiga, que todo erro precisa de uma punição. Algo que, de alguma forma, fazia parte das nossas crenças. Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Qual era o meu senso moral? Baixíssimo. Então Deus castiga. Entenderam ou não? Meu senso moral era muito baixo. Então Deus castiga. A partir do momento que eu começo a entender que, peraí, não é bem assim. Deus não castiga, Deus educa. É diferente. Deus educa sempre. Sempre, sempre, sempre. E a dor vem da onde? Se não é uma lei universal. Ela existe por um período, mas no nosso momento específico, ela é um despertador, dor como um despertador, para despertar a nossa consciência para outras realidades. Entenderam? Entenderam o primeiro processo, então? Somos frágeis. Quando nós estamos com alguma dor, biologicamente frágeis, somos agressivos? Somos ou não somos? Depende. Mas normalmente somos. Está com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, aí acontece um fato, a gente percebe o quanto que a possibilidade de sermos agressivos é grande, porque estamos incomodados, somos biologicamente frágeis e perfectíveis. Segundo processo, para a gente entender o perdão. Segundo processo, a ignorância do ofensor em relação às leis maiores. Embrutecido. Uma pessoa, às vezes intelectualmente avançado, até acima da média, mas espiritualmente embrutecido. Ainda acha realmente que se resolve na base
da agressividade e da violência. Então, essa ignorância do ofensor em relação às leis maiores. Se sentem imunes. Acham realmente que podem tratar as pessoas humilhando, diminuindo, agredindo. Isso é uma questão de ignorância que não é protegida, porque você tem a consciência do que você está fazendo. Mas é um espírito mais embrutecido. Será que nós do planeta Terra, 8,5 bilhões de habitantes aproximadamente, todos estamos no mesmo nível? Não, é evidente que não. Alguns mais embrutecidos, outros menos embrutecidos, uns mais atrasados moralmente, outros menos atrasados moralmente. Mas estamos nessa faixa. Somos nessa faixa. Então, muitas vezes, nós convivemos com espíritos mais embrutecidos nesse sentido. A ignorância do ofensor. Temos que entender isso. A doença do ofensor. Terceiro aspecto. Será que o meu ofensor, naquele momento, não estava doente? Não estou falando de doença física, estou falando de uma doença emocional. Carência. Pode ser. Será que naquele momento, aquele meu ofensor não estava passando por um momento delicado, difícil, e nesse desequilíbrio acabou me ofendendo? Tem que pensar nisso também. Assim como eu penso no primeiro, eu vou pensar no segundo. Por isso que eu falo que o perdão é um processo. Eu tenho que olhar para a ofensa e tentar achar as causas das ofensas. Não é que eu estou concordando com a ofensa, mas entendendo os motivos e as razões. Quando eu entendo os motivos e as razões, é mais fácil perdoar. Quando eu entendo os motivos e as razões. A impessoalidade da ofensa. O que é impessoalidade da ofensa? Será que aquela ofensa cabe? Será que realmente tem a ver comigo aquela ofensa? Aí eu vou lembrar uma historinha do Chico Xavier, que uma vez estava chateado, cabeça baixa, triste, porque ele tinha sido acusado de algo. E ele estava chateado mesmo, chateado. A vibração dele estava lá embaixo. Era um ser humano, tá? Chico Xavier não era um anjo, nem era arcanjo, não era isso. Era um ser humano de um planeta de regeneração. Regeneração é uma fase de transição. Okay? Então era um ser humano. Mas ele estava muito triste, porque ele tinha sido acusado de alguma coisa. Aí Emmanuel chega próximo dele para trabalhar e não ia conseguir. Com aquela vibração, não ia conseguir trabalhar. Não ia ter sintonia, não ia ter frequência. Aí Emmanuel chega perto do Chico e fala: Chico, o que aconteceu? Chico ia falar, Emmanuel fala assim: não fale. Eu vou te fazer 3 perguntas. Não precisa responder para mim. A ofensa procede? Pode ser que o seu ofensor tenha errado na forma, mas se ele acertou na essência, agradece, ele está te ajudando. Algo que você não quer enxergar. Alguém precisa vir e falar. Ele foi e acertou. Tá. Segundo, o que o seu ofensor disse é pelo menos 50%? Se não é 100%, é pelo menos 50%? Analise o fato. Se for 50%, agradeça também, ele está te ajudando. Ele está te mostrando algo que você não quer enxergar. Agradeça. Terceiro, se não procede, para que se preocupar? Levanta e vamos trabalhar. Entenderam? É exatamente isso. Então, quando chega uma ofensa para nós, vamos analisar. Uma acusação, vamos analisar. Procede? Se procede, procede. Resolva. Aquela pessoa, de uma forma torta, está te ajudando a ser uma pessoa melhor. Se procede 50%, vamos aproveitar os 50% e vamos agradecer também. De uma forma meio torta, ela falou algo que você não quer enxergar. O que são os inimigos, se não os amigos disfarçados? Está te ajudando. Se não procede, não procede. Levanta a cabeça e vamos trabalhar. Entenderam? A impessoalidade da ofensa. Existem ofensas que não foram dirigidas para nós, mas nós pegamos como se fosse. Entenderam ou não? Existem ofensas que acontecem à nossa volta, que nós pegamos para nós, como se tivessem sido direcionadas para nós.
E por que será que isso acontece? Por que será que somos tão suscetíveis, tão melindráveis? O que é o melindre senão a raiva automática? Somos frágeis. Frágeis, somos frágeis. Temos um problema de autoestima. Características de um planeta de provas e expiações, dos seus 8,5 bilhões de habitantes. Baixa autoestima. Baixa autoestima. Aí, em cima dessa baixa autoestima, eu crio o quê? Idealizações. Eu vou idealizando a vida, pessoas, situações, mas a minha base de dado é a baixa autoestima. Como aquilo não se realiza, entra o melindre, o perfeccionismo e a intolerância. É assim que funciona. Então essa impessoalidade da ofensa tem a ver com baixa autoestima, porque se você sabe do seu valor, pouca coisa vai te ofender. E quando chega alguma coisa, você vai analisar para o seu crescimento. Para o seu crescimento. Então veja, a impessoalidade da ofensa. Quinto, que muitas vezes a gente não admite. Olha o processo de perdão. São várias perguntinhas sobre aquela mesma ofensa, desde a primeira à quinta. Qual é a minha coparticipação na ofensa? Quantas vezes eu fico provocando? Eu fico cutucando. Já fizeram isso alguma vez ou não? Né? Eu fico cutucando. Eu vou provocando. É uma palavrinha aqui, é uma palavrinha ali, é uma situação aqui. Aí o outro explode, ou a outra explode. Qual é a minha coparticipação? Será que não existiu? Quantas vezes a gente vai cutucando, colocando o dedo numa ferida, não é assim? Vai cutucando e vai. Chega uma hora, explode, como nós explodimos também. Mas qual foi a nossa coparticipação no processo? Ou não houve? Posso dizer para vocês que parte das nossas ofensas teve a nossa coparticipação. Coparticipação. Até que ponto eu não colaborei para que aquilo chegasse onde chegou? Eu estou num processo de perdão, eu tenho que avaliar todas as situações. Isso é um processo de perdão. Mas à medida que eu vou avaliando cada situação dessa, o que vai acontecendo com a ofensa dentro de mim? Ela vai desagregando. A mágoa vai desagregando. Deu para você entender ou não? Porque eu começo a enxergar de uma outra forma. Não como se eu fosse vítima. Porque a mágoa significa um sentimento de injustiça. De que justiça vocês estão falando? Da nossa. Deu para vocês entender ou não? No mundo existem injustiças, não existem injustiçados. Tudo que acontece de alguma forma tem a ver com o nosso crescimento espiritual. Não era essa a proposta? Nessa reencarnação? A proposta nessa reencarnação era exatamente essa. Era vir para sofrer? Não. Era vir para ser feliz. A proposta dessa reencarnação, eu vou reencarnar para ser uma pessoa feliz. Eu só não sei o que é felicidade, mas eu vou ser feliz. Eu vou colocar a felicidade em cima de pessoas. Pura frustração. E a frustração é um encontro com a verdade. Eu vou colocar a minha felicidade em cima de coisas. Pura frustração. Eu vou perceber que as coisas não ficam. Elas são perecíveis. A vida nos seus altos e baixos vai me mostrar que eu não tenho absolutamente nada. Eu vou colocar a minha felicidade em lugares, como se aquele lugar fosse responsável pela minha felicidade. Eu me acostumo com aquilo. Eu vou me colocar a felicidade em cima de posições sociais. Elas mudam também. Porque tudo isso é importante, mas tudo isso me traz satisfação, não me traz felicidade. Felicidade é uma questão espiritual, é uma questão consciencial, é estar em paz consigo mesmo. Estar em paz, é estar trabalhando a autopacificação. Então veja, qual é a nossa coparticipação no processo de ofensa? E o quinto e o mais importante, eu comecei a aula contando essa história, é a nossa lição essencial. Então não importa quando foi, como foi, com quem foi. Porque se eu fosse para a China, se eu fosse para a Nova Zelândia, se eu fosse para a Argentina, se eu fosse para o Canadá, sem problema nenhum. Porque aonde eu for, lá eu estarei. E eu vou atrair pessoas e situações, para mim, a lição essencial. Então não importa a forma, você pode mudar o cenário.
A sua lição essencial está com você. Para onde você for, você vai levar. Aí você vai atrair pessoas e situações. Para sofrer? Não. É evidente que não. Para aprender. Para aprender a lição essencial. Veja, é tentar compreender a realidade e a circunstância da outra pessoa e suas motivações. Não estou aceitando a ofensa, não é isso. Mas entender, compreender a realidade, as circunstâncias, um momento e a minha lição essencial. Qual é a minha lição essencial? É o perdão. Como é que eu vou aprender o perdão na prática? Alguém me dá uma ideia? Como é que eu vou aprender uma lição do perdão na prática? Vivenciando situações. Vivenciando situações. Eu preciso vivenciar essas situações. E quanto tempo uma mágoa vai durar dentro de mim? Só o suficiente para despertar a minha consciência. Não é tempo cronológico. Não é tempo. Não é 1 ano, não são 10 anos, não são 100 anos. É tempo espiritual. Tempo espiritual. Até o momento que eu falar, chega. Chega, eu não quero mais esse sentimento. Deixa eu tentar entender o que ele quer me dizer. Aí ele te fala o que ele quer te dizer. Aí você se liberta daquilo. Se libertar não é apagar. Se libertar é olhar com outros olhos. Aí nós vamos falar do auto-perdão. Assim como nós precisamos perdoar as pessoas, precisamos trabalhar o auto-perdão. E é algo assim que funciona. É um ciclo, ok? Retroalimentado. Eu trabalho o auto-perdão. Toda vez que eu trabalho o auto-perdão, é mais fácil eu perdoar. Toda vez que eu trabalho o perdão, eu trabalho o auto-perdão. Entenderam ou não? É interessante essa história do auto-perdão. Porque você começa a olhar para você de um outro jeito. E à medida que você olha para você de um outro jeito, você olha para as pessoas de um outro jeito. E às vezes que você olha para as pessoas de um outro jeito, você olha para você de um outro jeito. Entenderam como é que funciona esse ciclo? É retroalimentado. É trabalhar exatamente o auto-perdão. Ok? Porque senão nós vamos manter o quê? A lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Em pleno século XXI, repetimos exatamente a mesma coisa. O que é a vingança? É a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. E aí nós não crescemos, e aí nós não evoluímos. E aí vem exatamente mágoa. Abrindo um pouquinho o espaço, mágoa significa má água. O que é má água? Água podre. A mágoa é algo que dissolve a nossa alma. Olha que interessante. A mágoa é a mais cancerígena de todas as drogas. A mágoa, porque ela vai nos corroendo por dentro. Ela vai fazendo de tal forma que a gente passa a enxergar o mundo e as pessoas de forma distorcida. Somente o lado sombrio, somente o lado negativo. Isso é tão complicado que às vezes convivemos com pessoas 5, 10, 15, 20 anos, num relacionamento bom, razoável, bom, natural, normal de todos nós. Aí acontece um fato, olha o que nós fazemos, olha o que a mágoa faz conosco. Você convive com uma pessoa durante 10 anos, num relacionamento razoável, bom, satisfatório, momentos muito bons, momentos não tão bons, que é normal, que é natural, que é saudável que seja assim. Aí acontece um fato. Depois de 10 anos de convivência, de ter passado muita coisa junto, a pessoa passa a ser aquele fato. A pessoa passa a ser, você pega 10 anos e joga no lixo. A pessoa passa a ser aquele fato. Você só enxerga a pessoa naquele fato. Olha o que a mágoa faz conosco. Ela apaga tudo o que aconteceu e faz com que a gente congele aquele momento e aquele fato. E a pessoa passa a ser aquele fato. Agora se coloquem para vocês isso. Nós, perfectíveis, biologicamente frágeis, depois de ter convivido 10, 15, 20 anos com uma pessoa, por alguma razão, nós cometemos equívocos, e é tão normal, tão natural, e a pessoa passa a enxergar a gente só naquele fato. Como é que vocês se sentiriam? Complicado, não é? É bastante complicado, mas a mágoa faz exatamente com isso. Ela apaga tudo
e deixa somente aquele fato. Passam-se 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos e a pessoa continua sendo o fato. A pessoa já evoluiu, já cresceu, já superou aquilo, mas para você ela continua sendo o fato. De onde vem isso? Do orgulho. Quem que alimenta isso? O orgulho. É o orgulho que alimenta isso. Quem alimenta a mágoa é o orgulho. Por isso que mágoa significa orgulho ferido. Então essa má água é água apodrecida, é água parada dentro de nós, por uma decisão pessoal. Não tem mais nada em relação ao fato e a pessoa. É aquilo que eu decidi manter no meu coração. E como que eu alimento isso? O orgulho. Como é que eu sei que está acontecendo um processo de perdão? Depois de ter analisado tudo isso aqui, pensado, refletido, isso leva um tempo, claro, né? Quando eu começo, olha, o primeiro sinal é quando eu começo a ter dificuldade em lembrar dos detalhes. Quando eu começo a ter dificuldade em lembrar de alguns detalhes do fato, isso já é um processo de perdão. Segundo sinal é quando aquilo vem só como uma lembrança, não mexe no meu emocional. Você só lembra aquilo como um sonho ruim, como um fato triste, só como uma lembrança nesse sentido, mas não mexe mais no seu emocional. Esse é o segundo sinal do processo de perdão. Primeiro, quando a gente começa a esquecer os detalhes. Segundo, quando o fato vem só como uma lembrança, como um aprendizado, mas não mexe mais com o seu emocional. Esse é o segundo sinal que o processo de perdão já está acontecendo dentro de nós. Então, mágoa, do verbo magoar. E olha, interessante, a gente vai estudar um pouquinho a palavra mágoa agora. É um verbo pronominal, reflexivo, que tem que ser conjugado com pronome indicativo. Tá? Esse é um conceito da gramática. Mágoa é um verbo pronominal, reflexivo, que tem que ser conjugado com pronome indicativo. O que é um pronome indicativo? Tem alguém, tem um agente em cima disso daí. E não é uma terceira pessoa. Não é uma terceira pessoa. Não é uma terceira pessoa que causa a mágoa em mim. Não é. Por isso, olha, esse é um conceito, é um pronominal. É uma deliberação pessoal. Não é uma terceira pessoa. Sou eu. Eu me magoei com o fato. Deu para vocês entenderam ou não? Então, aconteceu um fato? Sim, aconteceu. Foi grave? Sim, foi grave. Parou. Mas eu transformar aquilo em uma mágoa é uma deliberação pessoal. Então ninguém vai me magoar, somente eu tenho essa capacidade. E ao mesmo tempo que só tenho eu essa capacidade, só tenho eu a capacidade de reverter o processo. Então como fica? Eu magoei. Olha interessante. Eu magoei. Eu me magoei. Olha o pronome aí. Eu me magoei. Deu para você entender? Eu peguei aquele fato, em cima do orgulho, construí nele uma mágoa. E essa mágoa fica dentro de mim, alimentada pelo orgulho, diariamente. Aí eu não percebo que toda vez que eu dou uma ênfase, que eu sinto prazer em assistir um filme de vingança, eu estou alimentando a minha mágoa. É como se eu estivesse me vingando. E se a história for parecida, aí eu deito e rolo. Aí que eu fico feliz realmente. Só que o filme acaba. E nós ficamos com um sentimento de vazio dentro de nós. Entenderam? Então só espíritos atrasados perdoam. Porque só espíritos atrasados se magoam. Espíritos evoluídos não se magoam. Porque já passaram pelo processo. Já passaram. Foi no planeta Terra? Não necessariamente. Pode ter sido em outros planetas? Sim. Como Emmanuel fala, os planetas e os sistemas pelos quais Jesus já passou não existem mais há milhões de anos. Já viraram poeiras cósmicas. Mas que ele passou pelo processo, sim. Deus criou todos simples e ignorantes, para que todos chegássemos na condição de sábios e virtuosos. O caminho essencial é igual para todos. O caminho essencial é igual para todos. Não existem privilégios na criação. Entenderam ou não? Porque senão Deus não seria Deus. Simples assim.
Ok? Deus dá as mesmas oportunidades. O caminho essencial é o mesmo. Não importa a forma externa, não informa o planeta, não informa a estrutura química ou biológica. O caminho essencial é igual, as lições serão iguais. Mas quanto tempo eu vou ficar naquela lição? É uma decisão minha. É uma decisão minha, não é uma decisão de Deus. Só que existe um determinismo divino chamado evolução. Existe um determinismo divino chamado evolução. O que significa? Vai chegar uma hora que eu vou me cansar daquele sentimento. E eu vou ressignificar ele dentro de mim. É um peso que eu não suporto mais carregar. Quanto tempo vai levar isso? Pode levar 1 milênio. Pode levar 1 milênio ou mais. Depende da escolha de cada um. Então, quando eu falo na conjugação do verbo, é eu magoei. Tu te magoas. Veja. Ele se magoou. Nós nos magoamos. Vós os magoais. Ele se magoou. Entenderam? Então a conjugação do verbo significa que há um pronome dizendo quem é o agente da ação. No caso da mágoa, é a própria pessoa. No caso da mágoa, é a própria pessoa. Vamos lá. Jesus, o seu apostolado. Jesus, o seu apostolado. 1 traiu e 9 fugiu. 1 traiu, pela história, 9 fugiu. Quem ficou foi João, que era um menino. Tá? E por que Jesus não se magoou? Porque sabia que cada um ali deu o seu máximo, o seu melhor. O melhor deles naquele momento era fazer aquilo. Eles não tinham condições de fazer melhor do que aquilo. Olha interessante. Olha interessante. Então a gente olha para as pessoas que estão à nossa volta, olhamos para nós mesmos e pensamos, aonde está o meu limite? Até onde eu posso chegar? Até onde eu aguento? Até onde eu entendo? Assim são as pessoas também. E às vezes nós estamos convivendo com pessoas que o limite delas é chegar naquele ponto. Elas não vão mais do que aquilo. O nosso limite é chegar em determinado ponto. Nós não vamos mais do que aquilo. Então, quando a gente começa a entender um pouco do limite das pessoas, do momento das pessoas, é mais fácil entender o processo de perdão dentro de nós. Como é que eu vou pedir algo para alguém que ainda não é capaz de me dar? E quantas vezes as pessoas cobram da gente algo que a gente sabe que a gente não é capaz de dar? Já se sentiram assim também ou não? Às vezes vem uma cobrança e você fala, nossa, eu não consigo tudo isso. E às vezes nós cobramos as pessoas. Aliás, muitas vezes nós cobramos as pessoas de coisas que nem nós fazemos para nós. Interessante isso. O ser humano tem dessa. Ele não faz aquilo nem para ele, mas ele quer que o outro faça. Ele não cuida dele, mas ele quer que o outro cuide. Ele não faz para ele, mas ele cobra dos outros. Olha como nós somos incoerentes. Mas essa incoerência também faz parte desse processo evolutivo. Essa incoerência faz parte do nosso crescimento espiritual. Então esses atritos que acontecem, principalmente essa lição do perdão, da mágoa que está enraizada, cristalizada dentro de nós, é um processo que a gente já carrega há milênios. Nós temos mágoas de 500 anos atrás. Nós temos mágoas de 1000 anos atrás, guardadinha dentro de nós. Nenhuma das subpersonalidades está lá, aquela mágoa que não foi resolvida, que está lá e que está refletindo hoje. Situações que aconteceram há 500 anos atrás, que está guardadinha numa das nossas subpersonalidades, que às vezes vem à tona nessa personalidade atual, que não foi trabalhada. Então existem algumas reações que nós temos que têm a ver com as nossas existências pretéritas, mas que reagem sobre essa. Aí eu vou lembrar uma frase que todos vocês conhecem. Um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Já ouviram essa frase ou não? Um momento de amor, isso está no singular. Cobre uma multidão de pecados, isso está no plural. Qual é a essência dessa frase? Uma mudança de atitude. Uma mudança. É como se resolvessem séculos
de desequilíbrios. Entenderam ou não? Uma mudança real de atitude. Então, um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Então, se eu tenho várias subpersonalidades gritando dentro de mim, berrando dentro de mim, querendo repetir padrões, um momento de amor cobre uma multidão de pecados. É uma lição. Uma única lição aprendida e assimilada. Depois que eu aprender a lição do perdão na prática, serei ofendido? Muitas vezes. Centenas de vezes. Milhares de vezes. O que vai mudar aí? A minha reação. O que vai mudar será a minha reação. Vou ficar triste? Claro que vou. Evidente que vou. Só. Nada além de uma tristeza. Uma tristeza. Tristeza é uma coisa, mágoa é outra. Tristeza é um processo natural e saudável. Mágoa é algo degradante. Mágoa tem a ver com orgulho. Tristeza tem a ver com humildade. É diferente. Então, mesmo que depois de ter aprendido a lição do perdão, ainda vou ter que passar por um planeta. Quando um anjo resolve reencarnar entre nós, um anjo, como missão, chamam ele para conversar e falam assim: você está indo para um planeta de provas e expiações. O pessoalzinho lá é meio complicado. Primeiro problema é que você não precisa passar por nada daquilo. Mas a primeira situação que você vai enfrentar lá, pequenininho, será abandono afetivo. Estou falando de um anjo. E por quê que ele vai enfrentar essa situação? Porque o meio é assim, deu para você entender? As pessoas que estão lá são assim. Elas são egoístas, elas são orgulhosas, elas são carentes, elas não enxergam além das próprias necessidades, elas ainda vivem num mundo de ilusão. Então você vai sofrer de abandono afetivo. Ele vai ficar triste? Sim, só triste. Só triste. Mas aquilo vai aperfeiçoá-lo ainda mais. Vai aperfeiçoá-lo ainda mais. Entenderam como funciona? Então quando vocês forem anjos, né? Arcanjos, né? Lembrem dessa lição, porque o que não faz falta nenhuma é anjo em paraíso, tá? Não precisa deles para nada no paraíso, absolutamente para nada, ok? Você forma um anjo, um arcanjo, para quê exatamente? Para estar no planeta de provas e expiações. Entenderam? Porque ele é moralmente atrasado? Não, muito pelo contrário. Ele é moralmente adiantado, mas vai exatamente onde precisa dele. Então Deus vai nos colocar exatamente, já está nos colocando, né? Inclusive já está nos colocando. Toda vez que eu aprendo uma lição, Deus me coloca exatamente naquela lição. Naquela lição. Para quê? Para aferir até que ponto eu aprendi e também para que eu possa servir de exemplo. Entenderam ou não? Deus sempre vai nos colocar numa escada, num degrau da escada. Acima de nós, quem está acima realmente, para que nos servir de exemplo. Abaixo de nós, para também nos servir de exemplo, de como não fazer. Nós estamos sempre no meio. Independente do degrau, vai ter alguém no degrau de cima e alguém no degrau de baixo. Só que tem um detalhe, a minha ideia é subir, não é isso? Sempre. Só que existe um preço. Existe uma regra para subir no degrau de cima. Porque quando eu estendo um braço para o degrau de cima, quem está no degrau de cima olha para mim e fala: o que você está fazendo com o outro braço? Eu tenho que fazer? Pegar quem está no degrau de baixo. Entenderam como funciona ou não? Crescer espiritualmente é esticar um braço para o degrau de cima, mas ao mesmo tempo pegar o outro braço do degrau de baixo. Eu só cresço se for assim. Não adianta só querer subir, eu tenho que também trazer alguém de baixo. Trazer alguém de baixo é justamente trabalhar o perdão. Quem é esse alguém de baixo? Sou eu. É a minha personalidade. É o meu eu querendo subir e é o meu ego querendo ficar. Eu tenho que entender qual é esse processo. Então entender que então a mágoa é ruim? Não. A mágoa está querendo me trazer uma mensagem divina. Reavalie os seus valores.
Não tenha expectativa, tenha perspectiva. Cuide de você, cuide dos seus sentimentos. Entenda que tudo são lições essenciais. Você não precisa concordar com a ofensa. Você pode até não querer mais conviver com o ofensor, é um direito seu. Mas não carregue esse peso desnecessário. Não carregue. Leve um processo que leve décadas, não tem problema. Mas se liberte, porque essa mágoa não tem mais a ver com o ofensor, nem com o fato. Tem a ver com o orgulho. Tem a ver com os seus interesses pessoais. Tem a ver com a arrogância, com a prepotência. Tem a ver com o seu nível moral baixo. Então, a partir do momento que você começa a olhar tudo isso daí, você fala, tá, então isso é para mim? Evidentemente que é. Se Deus é a justiça, se Deus é amor, não existem injustiças. Existem aprendizados. Existem aprendizados. Então, o mundo muda frente à forma que eu olho para ele. Não é de uma forma ingênua, claro, evidente, mas de uma forma em que eu possa ser feliz. E ser feliz para nós, nesse momento evolutivo, é estar num processo de perdão. Felicidade para nós, nesse momento, é estar num processo de perdão. Não é a felicidade dos anjos ou dos arcanjos, que eles não estão nesse processo. O nosso processo de ser pessoas felizes, leves, serenas, é estar num processo de perdão, que leve décadas, não tem problema nenhum. Deram 90 anos para a gente, acho que é um tempo mais ou menos, para a gente chegar lá, um pouco melhor. A pergunta, quando a gente voltar, vai ser a seguinte: você está no processo de perdão? Nem vou perguntar se já perdoamos. Você está no processo de perdão? Estou. Então você voltou, você cumpriu a missão, você cumpriu a tarefa. Você saiu daqui com esse projeto. Você está retornando em um processo de perdão. Eu tenho 10 mágoas dentro de mim, todos nós temos, e todas estão num processo de perdão. A proposta era essa. Por isso que Jesus coloca exatamente no 5º degrau uma atitude humana, não é uma atitude divina, onde o outro está me ajudando a crescer espiritualmente. Olha, interessante. Onde o outro está me ajudando a crescer espiritualmente. Onde eu estou me ajudando, quando eu trabalho o auto-perdão, a crescer espiritualmente. Então, perdoar. Somente vai perdoar quem tem alguma coisa para doar. Quem não tem nada para doar, vai se vingar. Então, se eu quero ser feliz, a vida toda, eu perdoo. Se eu quero ser feliz por um dia, eu me vingo. É uma escolha. É uma escolha. E as escolhas vão trazendo consequências. E à medida que as consequências vão chegando para nós vamos reavaliando. Então, não é, o que eu chamo de pecado é aprendizado. Eu estou em processo de aprendizado. Então, para ser uma pessoa melhor, eu preciso estar num processo de perdão. Uma boa noite a todos vocês. Meu muito obrigado. E até o 6º degrau, semana que vem. O 6º degrau. Ok? Só vou fazer a prece de encerramento. Então, nesse momento, agradecemos a espiritualidade, a essa oportunidade, a essa alegria, a entender que tudo isso existe dentro de nós, que estamos muito bem amparados por Deus, por Jesus, por essa espiritualidade amiga, num mundo onde a palavra perdão tem que ser sentida, tem que ser disseminada. O perdão através de um olhar, através de um abraço. Existem 1000 formas de se pedir perdão, mas que possamos entender que ele está no nosso coração. Não importa a forma, o importante é saber que precisamos entender o porquê e as razões. Quando eu perdoo, eu me liberto. Quando eu peço perdão, eu trabalho a humildade. Essa humildade que faz com que eu cresça, faz com que eu evolua, e que me faz entender exatamente o porquê e o para quê de tudo que acontece comigo. E que Deus, Jesus e toda a espiritualidade esteja sempre nos nossos corações, para que a gente possa aproveitar cada experiência para o nosso aprendizado. Que assim seja.